Nossa discussão hoje vai nos levar a acompanhar uma série de assassinatos que está imitando um antigo assassino que pegava e julgava as pessoas sobre suas atitudes e depois colocava armadilhas para ela resolver se queria viver ou morrer. Eles deveriam fazer a escolha deles. E aí, vocês já têm uma ideia de qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa discussão, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. Ah, e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Espiral, o legado de Jogos Mortais, vai nos levar a acompanhar a seguinte situação. Nós temos o detetive Zak Banks, que acompanha uma série de assassinatos que está ocorrendo com os policiais do departamento dele. E o mais estranho e misterioso era que o assassino estava imitando os passos do Jin Soo. Se eu não me engano, acho que era mais ou menos esse o nome do personagem, que era o criador dos Jogos Mortais, o que era estranho, já que ele havia falecido. Esse filme lançou, gente, em 2021 e tecnicamente, vamos ser sinceros, era para continuar realmente aquele legado dos Jogos Mortais. Quem já assistiu Jogos Mortais já tem uma ideia de como é toda a tensão, todo aquele desespero, toda aquela tortura e sofrimento que os personagens que estão no filme estão vivendo. Porém, creio eu que Espiral não se saiu exatamente como era preciso ou como esperavam que ele sairia com relação à continuação do legado do nosso querido assassino em série que todos conhecemos. A ideia de Jin Soo sempre foi aquela questão de pegar determinadas pessoas, fecharem um ambiente, fazer uma fita explicando como seria a situação do jogo e por que a pessoa estava lá, e a pessoa deveria fazer a sua escolha, viver ou morrer. Ela deveria fazer a escolha. Porém, nessa nova versão dos Jogos Mortais, creio que ela não saiu exatamente como nós estamos acostumados. Jogos Mortais sempre nos fez ter aquela sensação de agonia e até em certos momentos pena da pessoa que está sentindo toda aquela tortura, fora o fato do próprio terror psicológico que o filme nos transmite, justamente porque literalmente é aquele terror de que você fica vendo a todo instante o personagem vivendo aquela agonia do que está acontecendo com ele, do que ele precisa fazer para sair dali, e você começa a sentir pena dele. Porém, nessa versão nova, não se saiu exatamente disso. Gente, eu tinha muita expectativa nesse filme justamente porque eu sou apaixonada por Jogos Mortais. Nossa, Nathan, você é apaixonada por esse filme? Sim, ele tem uma premissa muito interessante. E aquela questão de trabalhar com aquele terror psicológico é maravilhoso. Eu acho que isso é muito fantástico para dar aquela ideia, aquele up no cérebro da gente de toda a situação e tudo. Só que esse Espiral não foi assim. Eu sinceramente vou ser bem direta. Ele foi muito óbvio. Do começo ao fim do filme, ele se tornou algo bastante óbvio e muito decepcionante na parte principal do que é realmente os Jogos Mortais. Mas vamos por partes. A primeira questão é a seguinte, gente. Como eu disse, o nosso protagonista se chama Zak Banks. Zak Banks é odiado por todos os seus colegas de delegacia justamente porque ele denunciou um policial corrupto. E a partir daí, todos os policiais e todos os outros começaram a odiar ele. Porém, ele era meio que, vamos dizer assim, inatingível, o melhor jeito de se dizer isso, porque o pai dele era o chefe do departamento, até o momento em que ele estava. Daí o pai dele se aposentou e mesmo assim ele continuou, porque a nova chefe do departamento também tinha um carinho, é o melhor jeito de dizer também, gente, por esse detetive. Então a gente acompanha esse detetive justamente nisso. Todos os seus colegas o odiavam por ele ter denunciado
tornado um policial corrupto. E o começo do filme é justamente nós acompanharmos um policial que havia sido preso por corrupção. Então essa é que começa toda a nossa história. Ele começa a desvendar isso. Aí toda a questão dos assassinatos ocorre o que? Justamente dentro daquele departamento, somente do departamento do Banks. E a gente começa a entender o que está ligado, quem realmente poderia ser a cópia, a pessoa que estava fazendo todo aquele processo, copiando os passos do antigo serial killer. Aí nós temos uma outra questão. Quando nós começamos a acompanhar o Banks e conhecer, o Banks não quer nunca nenhum parceiro. Ele vai acompanhando e sempre diz que trabalha sozinho. E aí é apresentado um novo parceiro. Gente, desculpa, eu não lembro o nome do personagem, eu vou pedir 1000 vezes desculpas, mas é apresentado esse novo parceiro. Ele era um novato que havia se formado fazia pouco tempo na academia e estava querendo se tornar detetive. Então assim, tudo que o Banks fazia, ele sempre tentava dar um jeito de agradar o Banks, de fazer o que fosse melhor para estar ao lado do Banks. Então, tecnicamente, meio que já fica meio que óbvio o que tá errado aí nessa história. Um outro ponto que eu acho que manteve, vamos dizer assim, meio que a mesma questão de Jogos Mortais é aquela marionete. Porém, nos Jogos Mortais, nós vemos aquele bonequinho com uma espiral na bochecha, se eu não me engano, ou bochecha rosadinha, que parece meio com um palhacinho, contando toda a questão, enquanto nessa nova versão, o personagem que entrega a situação para as pessoas que estão presas é um porco. O porco, então, significa o que, gente? Lá nos Estados Unidos, a maioria das pessoas considera a polícia de lá como porcos. O apelido deles é justamente esse, porco. Então é justamente por esse motivo que o personagem que está seguindo o legado do nosso assassino, utiliza ele. Também há aquela questão de que está voltado para os policiais, então é claro que nada mais justo do que ele utilizar uma cabeça de porco como modo de se disfarçar. Porém, gente, o problema desse novo Jogos Mortais é a seguinte situação. Nós estamos acostumados a assistir Jogos Mortais do seguinte modo. Nós temos personagens aleatórios, né? Em que o nosso assassino, que é o Jigsaw, gente, desculpa se eu falar a pronúncia dele errado, que pega pessoas aleatórias, coloca eles numa situação e faz eles pensarem sobre o que eles viveram. Então ele roda a fita nesse sentido, contando o que aconteceu, por que eles estavam lá, e eles deveriam fazer aquela escolha de viver ou morrer. Eles façam a escolha deles. Porém, nessa versão da espiral, ele é, primeiro, voltado somente para um único local, que é a delegacia. Segundo, não existe aquela situação agonizante em que nós passamos aquela agonia grande e que sempre mostra nos Jogos Mortais que o personagem está passando por aquela situação que nos dá tanta agonia que você acaba criando pena do personagem. Já nessa versão, não existe muito uma questão de você ter uma pena do personagem. Por que, Nathalie? Pelo simples fato de que, primeiro, não transmite uma ideia de que você tenha uma pena, pô, aconteceu isso com o personagem e tudo, mas ele se arrependeu. Não existe isso. Fora o fato que a gente não acompanha essas cenas de tortura. Os filmes dos Jogos Mortais são literalmente famosos por esse terror psicológico que passa ao telespectador, de nós vivenciarmos aquilo. Se você quiser sobreviver, você terá de cortar sua mão fora. Se você quiser sobreviver, você terá de furar os seus olhos. Entende? Eram situações que davam uma agonia no telespectador, fazendo com que ele sentisse pena do personagem. Mas nessa versão a gente não tem isso. Por quê? Porque tecnicamente não apresenta isso pra gente. A gente não vê o personagem quase ter uma tortura nenhuma. A gente encontra o personagem acabou sendo pego por esse assassino, viveu uma situação de agonia e tortura e ponto. Mas não transmitiu essa cena, essa situação. E era isso que fazia os próprios Jogos Mortais. Aí nós vamos para uma outra situação. O filme é óbvio demais, que é a questão de quem é o
verdadeiro vilão de toda a história. Como eu disse, nós temos como foco o Detetive Banks, em que ele começa a acompanhar essa série de assassinatos dentro do próprio departamento dele. Aí a gente começa a acompanhar toda essa história do Banks sempre estando em volta de toda essa situação, de tudo que tá indo. Aí as pessoas que estão dentro desse departamento começam a questionar se não é o próprio Banks que está se vingando de todos esses policiais corruptos, porque tudo indica que é ele. A primeira cena do filme é literalmente um detetive corrupto. E, gente, literalmente a primeira cena não nos dá agonia alguma. Por quê? Porque quase não nos mostra a situação que ele passou. Então isso que muita gente questionou dos Jogos Mortais, o legado dele é Espiral, o legado, justamente porque não transmite isso. E literalmente, repito, o que faz Jogos Mortais é as cenas das torturas que o filme nos entrega, que todo personagem passa. Então você acaba perdendo o interesse e não criando realmente nenhuma pena por os personagens do que eles estão vivendo. Aí tem mais uma questão, a questão de quem é o vilão da história. Ficou algo muito óbvio, na minha opinião, gente, ficou óbvio desde o início. Por quê? Por que o cara, que é o novato que tá entrando lá, decide realmente ficar com o único detetive que literalmente todos odeiam e que quer trabalhar sozinho? É muito óbvio isso. Então, de todos os Jogos Mortais que eu vi até agora, gente, esse literalmente é o mais decepcionante. Porém, não sei se é verdade, mas pelo que eu vi, vai ter um novo Jogos Mortais. Espero eu que seja melhor do que essa versão, que volte àquela questão do desenvolvimento, da gente acompanhar a agonia do personagem, porque é o que faz Jogos Mortais. Então, e não se focar somente em um único local, se focar em outros personagens. Porque, gente, o primeiro Jogos Mortais era fabuloso pelo fato de toda aquela situação em que o assassino tava lá o tempo todo e a gente só acompanhou aqueles dois discutindo o que tava acontecendo, o que tinha a ver um com o outro, enquanto o cara tava lá a todo instante vendo aquilo. E a gente achava que ele tava vendo através das câmeras que estavam lá, mas não, ele tava vivenciando junto com eles. Então eu não sei, gente, se tiver uma continuação, pelo que eu vi, é o 10º Jogos Mortais, mas eu espero que seja algo assim melhor, que consigam continuar de um jeito que não fique tão monótono, porque querendo ou não, uma hora vai ser desgastante, uma hora as pessoas vão se questionar. Mas a Espiral, legado de Jogos Mortais, foi algo bem fora do que a gente costuma assistir dos Jogos Mortais. E literalmente eu esperava mais, porque na real o trailer parecia ser muito interessante, mas no final não foi algo tão grandioso como o esperado. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Espiral, o legado de Jogos Mortais, o que você achou? Você achou bom? Não, Nathalie, eu gostei, continuou no mesmo legado? Não, realmente foi bem decepcionante, faltou algo. Espero que essa nova versão que vai lançar seja melhor. Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!